Fala pessoal, tudo bom? Bora lá, ó, questão 101 do Enem 2020. Diz o seguinte: mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, 26 graus Celsius a 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento, como termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico 4 kJ por quilograma Kelvin e a densidade 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Bom, gente, o que a gente tem aqui? É uma massa de água que mantém a sua temperatura praticamente constante, porque à medida que ela perde calor para o meio ambiente, ela ganha calor do termostato. Então, na taxa com que ela recebe energia do termostato, ela perde para o meio ambiente. Aí a temperatura dela se mantém constante. Ele quer saber quanto que a água vai esfriar após 1 hora do termostato ser desligado. Ou seja, ela não vai mais receber calor, só vai perder. E como ela só vai perder, isso vai provocar o resfriamento dela. Ele quer saber quantos graus ela vai esfriar. Então reparem que a gente tem alguns conceitos aqui envolvidos, né, importantes. A quantidade de energia que ela vai perder, qual o tempo que ela vai permanecer perdendo essa energia, e quanto mais tempo ela permanecer perdendo calor, mais ela vai esfriar. Então a gente tem a relação entre energia, tempo, que a gente vai utilizar a grandeza potência para fazer a relação matemática entre essas grandezas. Então, lembrando, o que é potência? Potência é igual à quantidade de energia envolvida, essa energia que está na forma de calor, de energia térmica, né? Então, vou escrever a quantidade de calor com aquele Qzão que a gente costuma usar, dividida pelo intervalo de tempo. Então, a definição de potência média é isso: energia fornecida, energia recebida, energia transformada durante um determinado intervalo de tempo. Então, como essa quantidade de calor que está aqui nesse Qzão que está aqui, é aquele calor que ela vai perder para o meio ambiente, e esse calor vai provocar mudança de temperatura nela, a gente chama de calor sensível, né? E a gente calcula por aquela equação da lei fundamental da calorimetria, que é a famosa Q-macete. Então, onde a gente está lendo esse Qzão, eu posso ler massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Todo mundo aqui dividido pelo intervalo de tempo. Muito bem. Então, repara, para a gente achar o intervalo de tempo que está aqui, para a gente achar o intervalo de tempo que está aqui, ó, nós precisamos ter a massa, o calor específico, a potência, que é aquela medida em watts que está lá, e o intervalo de tempo, que também foi dado 1 hora. Então, a única coisa que a gente não tem é a massa. Então, vamos fazer o seguinte. Como ele forneceu para a gente a densidade, né? Está aqui dos dados que ele forneceu, um deles é a densidade, ó, e o volume, 50 litros de água. A gente lembra do conceito de densidade e faz o seguinte, ó, densidade é o que mesmo? É a massa do objeto dividido pelo seu volume. Então, onde a gente lê massa, a gente pode ler o produto entre a densidade e o volume. Então, vou pegar esse produto aqui, densidade vezes volume, e vou colocar ele lá no lugar da massa, ó, porque a gente não tinha ela. Agora a gente vai escrever essa massa de outro jeito. Então, vai ficar potência é igual. Massa é a densidade vezes o volume, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura, todo mundo aqui dividido pelo intervalo de tempo. Isolando a variação de temperatura, a gente vai ter o quê? Delta T é igual. O delta Tzinho de baixo, que é o intervalo de tempo, vai passar multiplicando a potência lá para cima. Então, potência vezes delta T. Todo mundo dividido por densidade, passou dividindo, volume passou dividindo, calor específico passou dividindo. Então, ΔT é igual. Agora vamos lá. A nossa expressão está pronta, a gente só vai substituir agora. Mas vamos pensar nessas grandezas aqui, gente. A potência está em watts, ou watts, né? Então, precisamos lembrar que 1 watt é a mesma coisa de 1 joule por segundo.
Então, as unidades de energia tem que ser, a unidade de energia tem que ser o joule e a unidade de tempo tem que ser o segundo, porque a gente vai colocar a potência em watts. Outra coisa, a densidade está em quilogramas por litro. Ótimo, porque o volume está em litro, né, 50 litros, e porque o calor específico está em quilogramas aqui, ó. A energia está em quilojoules, precisamos dela em joules, né? Então a gente vai ter que tirar esse quilo aqui e colocar 1000. E aqui a variação de temperatura em Kelvin. E a gente então vai encontrar essa variação de temperatura em Kelvin. Aí lembrando, né, variação de temperatura em Kelvin e Celsius é a mesma coisa. Então vamos lá, potência. Eu vou substituir, gente, os dados aqui e vou colocar as unidades correspondentes para vocês verem como é que a resolução fica bonitinha, ó. Potência é igual ao quê? 50 watts, que são 50 joules por segundo, vezes o intervalo de tempo ΔT, 1 hora, né? 1 hora. Vou colocar em segundos, tá? Então vai ficar 3.600 segundos. Então 3,6 vezes 10 à terceira segundos. Escrevi notação científica para ficar mais fácil da gente operar. Muito bem. Aí aqui embaixo agora vai ficar densidade. Qual que é a densidade? 1 quilograma por litro. Então, o litro vai entrar aqui embaixo, logo ele vai passar lá em cima multiplicando. Então, 1 quilograma por litro, vezes o volume, 50 litros, vezes o calor específico, 4 quilo, vou tirar o quilo, né? Vou colocar aqui 10 à terceira, joules por quilograma. O quilograma está dividindo, vai passar lá para cima, por quilograma, Kelvin, que é a medida de temperatura. Agora, ajeitando isso aqui, ó que legal. Joule com joule deu 1. Segundo com segundo cancelou também. Quilograma com quilograma cancelou. Litro com litro cancelou. Qual a unidade que vai sobrar aqui, ó? Kelvin. E ainda tem 50 dividido por 50 dá 1. 10 à terceira por 10 à terceira também dá 1. Sobrou ΔT é igual 3,6 dividido por 0, desculpa, dividido por 4. Dividido por 4 kelvins. ΔT é igual a 0,9 kelvins, que é a mesma coisa que 0,9 graus Celsius. Então, letra C. Então é isso, galera. E a dica, hein? Se você gosta de física, quer aprender física, presta atenção nas unidades. Agora, se você não gosta de física, não quer aprender física, só quer resolver as questões para ir bem no vestibular, presta atenção nas unidades. Beleza? Valeu, galera. Um abraço.